Bem-vindo ao Pode Inovar, podcast da Inove, onde a gente fala sobre empreendedorismo e gestão. E hoje, eu, Elis Castelo, estou com uma convidada super especial, doutora Paloma Belmont. Ela vai desmistificar as questões sobre a harmonização facial, vai falar sobre excesso, sobre o que é vaidade demais e que é prejudicial. Então, assim, vai ter um papo muito gostoso e interessante para você, principalmente que quer fazer uma harmonização. Eu já tô vendo aqui com ela, que eu tô com umas papadas aqui, uns negócios aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão ver uma Elis nova, hein? Sobre as mãos, os olhos da doutora Paloma. Então, a doutora Paloma é cirurgiã dentista, ela é pós-graduada em harmonização facial e ela tem uma empresa que trata sobre isso e que realiza o seu sonho do contorno perfeito. O contorno dos seus sonhos, né? Isso. E daqui a pouquinho ela vai fazer o meu. Doutora Paloma, muito bem-vinda. Obrigada aí pela sua presença, por ter aceitado o meu convite. E eu esqueci de falar alguma coisa. Esqueci de falar uma coisa importantíssima, que ela é cristã, mãe do Mateus e esposa do Pedro Henrique. Isso mesmo. Isso não pode faltar, né? Nosso pilar principal, Exatamente, nossa família, né, Paloma? Vamos lá. Doutora Paloma, vamos falar sobre a harmonização facial. E eu separei uma pergunta aqui, ó. Como perceber se a imagem está realmente alinhada com o valor que se quer entregar? Traz o seu olhar como profissional para a gente poder realmente tirar o medo de, às vezes, algumas pessoas que querem fazer, como aquilo que eu lhe falei, eu morro de medo de fazer, de mexer. Porque a minha preocupação é realmente estragar o que eu gosto. Não vou falar que eu não gosto, eu gosto. Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Na verdade, né, a harmonização, ela é um conjunto de técnicas que a gente vai melhorar o que a gente perdeu no longo do tempo, né? A gente sofre um processo de envelhecimento, a nossa pele ela vai perder coisas que quando a gente era jovem a gente tinha, e aí no processo de envelhecimento a gente acaba tendo uma perda de osso, perda de gordura, de estrutura na face, e aí a harmonização ela vem para isso, para dar um suporte do que a gente tinha, para a gente ter um rosto mais jovem, mesmo tendo uma idade mais avançada, né? Para a gente continuar com uma característica jovem, com uma pessoa saudável, e sempre prezando a naturalidade, né? Não é modificar a pessoa, é apenas realçar o que ela já tem de bonito, o que ela já tem de belo, só que de uma forma bem natural. Eu sou uma jovem senhora de 45 anos, né? Vintage. Então, eu vejo, por mais que eu tenha medo, eu vejo, sim, eu tenho vontade de fazer, né? Como as rugazinhas aqui na testa, né? Aqui a papada. Mas a gente vê aquela questão da distorção da imagem, que tem muitas pessoas que faz e nunca tá bom o suficiente. Como é o seu olhar em relação a isso? Como você trata isso? Então, existem procedimentos que a gente faz até com pessoas jovens mesmo, né? Que a gente trabalha precocemente por exemplo, a ruga é uma delas. A gente trabalha prevenindo. A gente trabalha a prevenção para que quando ela tiver lá os seus 30 e tantos anos, ela não chegue a ter a ruga ainda. Então, tem procedimentos que a gente faz como prevenção e tem procedimentos que a gente já age na causa. E como profissional, a gente tem que saber a hora de falar para o paciente que não, tá bom, não tem mais o que acrescentar, o que melhorar. Enquanto a gente pode enquanto a gente pode fazer para melhorar e para realçar o que já é bom ali no paciente, a gente vai fazer. Agora, se a gente vê que o paciente ele já está distorcendo, ele não está vendo o que a gente colocou, o que a gente melhorou, e que quer colocar excessivamente, aí como profissional a gente tem que realmente se negar a fazer. Porque, além de ser o nosso nome que está ali, né? Que vai ficar uma... Hoje a gente vê as pessoas que estão removendo, mas foi exatamente porque pecou. Teve um excesso, né? De produto, de procedimento. E aí, graças a Deus, tem procedimentos que são reversíveis, que a gente consegue mexer, retirar. Outros não, né? Então, eu acho que o profissional mesmo tem que ser sincero com o paciente e falar, não tem mais o que ser feito, vamos esperar uns 3, 6 meses para você retornar para uma nova avaliação. E aí, nessa nova avaliação, como a gente continua com o processo de envelhecimento, né? Pode ser que daqui a 6 meses ela tenha alguma coisa para ser feita, mas que naquele momento não tem mais nada, né? Eu já me neguei a atender paciente assim. Ela ia quase mensalmente na clínica. E aí a gente realmente fez tudo o que precisava. Mas chegou um momento que não tinha mais o que ser feito, assim, sabe? Ela já tinha
A gente já tinha feito tudo que precisava ali, que tinha indicação. E aí, quando ela veio querendo mais, eu falei, não vou fazer, não tenho o que fazer. Nesse momento, não tem mais nada para ser feito. E aí eu falei, volta daqui a 3 meses, 6 meses, que a gente faz uma nova avaliação. E aí, tendo indicação, a gente faz. Não tendo, realmente só vai fazer quando tiver novamente. Mas e a paciente? Como que ela recebeu isso? No início ela não aceitou, mas aí quando a gente pega a foto é muito importante, né? A gente faz foto de antes e depois, então a gente traz a foto da primeira vez que ela esteve lá, traz a foto de como ela tá naquele momento, mostra para ela que realmente ali ela não tem indicação de nada. Assim como a gente vai fazer quando a gente monta um planejamento, a gente é por foto. Às vezes a paciente ela não se enxerga ao se olhar. E na foto a gente consegue ver cada detalhe ali que precisa ser trabalhado ou que não precisa. E aí, na foto, eu expliquei detalhadamente para ela, ó, já tem demais, a gente já fez isso, 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 isso e isso. E aí, depois que a gente explicou e mostrou as fotos, ela super entendeu e realmente viu que não precisava. Eu achei muito interessante você falar, a pessoa não se enxerga ao se olhar. É quando ela tá realmente com aquela distorção da imagem, né? E às vezes, até quando a gente realiza o procedimento, às vezes a pessoa ela sai ali da maca e ela olha no espelho e ela não lembra como ela era. Então, assim, hoje o nosso cargo, o que a gente tem de mais importante no nosso processo ali de transformação é a foto. Porque, ainda mais assim, empapada, as pessoas esquecem o que elas tinham ali. E aí, quando eu mostro a foto do antes e depois, ela fala, caraca, realmente mudou muito. A não ser quando a pessoa tem uma papada, tipo, enorme, muito grande, e aí ela lembra imediatamente ali. Mas tem pessoas que elas esquecem como elas eram no início do procedimento. E aí, quando a gente mostra a foto do antes e depois, elas falam, caramba, realmente é outra coisa. Entendi. E tem muito profissional que não é tão ético assim, né? Que visa o dinheiro, que visa o numerário. E aí, qual o cuidado, né? O que você tem para falar sobre esse cuidado que a mulher, o homem que quer fazer algum procedimento tem que ter, para que isso não seja algo negativo? Porque quando a gente quer mexer em alguma coisa, a gente quer, né, mudar, melhorar. Mas quantos procedimentos que já deram errado? Né? E aí você atribui esses erros no procedimento ao quê? É o profissional que não foi ali, não teve uma qualificação necessária para fazer aquilo ali, ou de repente é o excesso realmente ali do paciente e o profissional quis pegar a si mesmo. O que você atribui a esses insucessos? Não tem, assim, não tem uma causa específica que é só por isso, sabe? Eu acho que tem multicausas. Tem o profissional que não se habilita, né? A harmonização, a gente lida com vidas. Então, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, né? O tempo todo fazendo cursos novos de atualização. A gente tem que entender muito da anatomia facial para saber exatamente o que a gente está fazendo. Mas só vai dar errado com quem faz também, né? Então, infelizmente, o profissional ele nunca quer que tenha uma intercorrência. Mas pode acontecer mesmo a gente fazendo tudo certo. Graças a Deus, quando você faz tudo certo, você minimiza em muito esses riscos, né? Mas pode acontecer. Agora, como um profissional, ele não tem a questão da ética e acaba exagerando, a chance dele ter mais problemas e ter causas recorrentes é maior. Então, a gente vê que tem muitos profissionais que levam vários processos, né? Mas por essa questão de que eles estão assumindo o risco de fazer coisas que podem dar problema com recorrência, né? E muitos também preferem agir na questão financeira do que na questão da ética profissional, do que realmente o paciente precisa, né? Eu prefiro trabalhar com a questão da naturalidade, melhorando o que o paciente já tem. Eu vou te fazer um planejamento exclusivo para você. E naquelas fotos, naquele planejamento, eu vou ver o que você precisa e o que te incomoda também. Porque, às vezes, o que você precisa não é o que te incomoda. E aí não vai adiantar o nosso procedimento. Então, é o que você precisa junto com o que principalmente te incomoda. O que você olha no espelho e te incomoda. E aí, a partir daí, eu vou montar um planejamento com coisas que você precisa e te incomoda e que você vai se sentir bem consigo mesma, sabe? E esse é o principal. É eu transformar a vida através da minha, mas principalmente fazendo aquilo que o paciente vai sair dali satisfeito, vai sair dali feliz, sabe? Sim, perfeito. A autoestima, né? Você lidar com a estima das pessoas, né?
E isso interfere muito na vida, no dia a dia, Sim. na vida de negócios, na vida pessoal. Você já teve algum caso, né, sem citar nomes, é claro, né, de uma pessoa que estava muito, muito ruim e no sentido de estar depressiva, de não estar conseguindo avançar nos seus negócios porque não estava feliz e de repente você foi e fez um atendimento, né, viu ali, fez uma análise com seu olhar ali de profissional e transformou e mudou a vida dessa pessoa? Ah, sim, eu acho que isso é o que a gente mais encontra, graças a Deus, assim, de pessoas que realmente não estão se identificando. Eu tava falando com elas que eu tava sem boca e eu não tava me identificando. Porque já é um procedimento que eu faço há algum tempo e eu não tava conseguindo tirar foto, porque eu me olhava e eu não me identificava. Então, acho que é muito isso. Tem várias pessoas, assim. Eu até mostrei uma paciente para elas que a primeira vez que ela chegou, ela nunca tinha feito nada. E ela já tá lá na casa de quase 50 anos. E realmente o processo de envelhecimento já estava muito avançado nela. E a gente começou fazendo aos poucos. A gente fez os preenchedores. Depois a gente foi e fez a lipo de papada. E aí hoje ela me manda foto e ela fala: Paloma, você mudou a minha vida, assim. A minha autoestima é outra. Eu consigo me vestir melhor, eu consigo... A lipo de papada também é uma coisa, assim, que a gente observa que muitos pacientes fazem a lipo de papada estando, às vezes, um pouco acima do seu peso. E quando a gente faz o procedimento, as pessoas, elas se motivam a perder peso, a ter uma vida mais saudável, a praticar uma atividade física, coisas que elas não faziam ali antes do procedimento, sabe? Então, a gente vê o quanto a gente impacta realmente no benefício da saúde, assim. Não é só pela estética, acaba sendo um benefício para a saúde como um todo, né? A pessoa muda o seu estilo de vida por estar se sentindo mais bonita, por estar se sentindo mais confiante consigo, sabe? Muito bom. Então, eu preciso mais disso. Mas assim, é surreal. Vários pacientes, assim, de entrarem pra academia porque se sentiu mais confiante com o rosto, assim, sabe? Porque Entendi. realmente perdeu aquela gordura ali e que quer melhorar agora a parte corporal. Não, bacana. É um trabalho muito interessante. E aí você já atende há quanto tempo na sua clínica? Como está sendo a sua jornada empreendedora? Conta. Né? Eu tenho poucos anos de formada, né? Vou fazer 4 anos de formada, mas do final da minha faculdade, eu já fiquei imersa na harmonização. Fui estagiária de uma escola de harmonização, então ali eu já vivi a harmonização 100% do meu dia. Portanto, quando eu me formei dentista, eu já migrei direto para harmonização. Fiz a pós-graduação. Já dei aula, já fui mentora. Então, mesmo tendo pouco tempo de formada, eu já vivi muito, assim, no mundo da harmonização. Já fui para vários congressos. E chegou um momento que realmente eu vi que eu precisava empreender, precisava ter a minha clínica, precisava ter o meu espaço para dar um conforto melhor e uma experiência melhor para os meus pacientes, né? E graças a Deus esse momento chegou, né, com a Lumini Clinic e tá sendo incrível, assim, porque eu faço tudo do meu jeito, tá? Cada cantinho ali tem parte do que eu sou, né? Tem cada cantinho ali foi realmente preparado por Deus, assim, porque o testemunho que eu gerei ao construir esse negócio, só Deus realmente explica como que tudo foi perfeito, sabe? E aí eu falo mesmo assim nas minhas redes sociais que eu vou trazer todos esses testemunhos que foram gerados, porque tinha horas que eu falava, gente, como é que eu conseguia? E aí Deus ia lá e usava pessoas e realmente fazia acontecer. Então, tá incrível e eu sei que as pessoas vão se sentir muito bem ali. E é o que eu falo, assim, vão sentir o cuidado também. Porque hoje eu não só transformo vidas por mim, né? Eu acho que eu quero que as pessoas entrem na minha clínica e sintam realmente que estão sendo amadas por Deus, que estão sendo cuidadas e que saiam dali transformadas mesmo. Ai, muito bom. Você quer compartilhar alguns desses testemunhos, desses testemunhos com a gente, para a gente entender como é que está sendo a sua jornada, essa sua... Porque você, até então, tem um trabalho fixo, né? E intercala com a clínica. E como é que está sendo isso? E como é que está sendo essa sua jornada, esses desafios que você vem enfrentando? Né? Além de eu ser harmonizadora, eu sou funcionária pública. Só que eu já estou fazendo essa transição de carreira para eu
trabalhar só com o que realmente eu amo, que é a harmonização, né? E aí, nessa abertura da clínica, a gente planeja gastar X reais, né? Sendo que sempre vira muito mais, né? Virou triplo, quádruplo. E se eu parar pra pensar com os olhos humanos, assim, como que foi construir isso tudo, eu não teria como ter feito em tão pouco tempo, né? Foram 2 meses. E aí teve um dia que eu chamei um rapaz pra... Eu caí num golpe de ar-condicionado, perdi o dinheiro. E aí comprei um aparelho, chamei o técnico pra montar. E aí não daria pra colocar onde eu precisava colocar. Só daria pra colocar no outro espaço que, a princípio, eu não iria colocar. Porque eu falei, depois eu compro outro. Não era algo que eu tinha necessidade de comprar nesse momento. E aí eu falei, então tá. Ele falou, você vai ter que comprar outro pra essa sala, porque aquele não cabe, só lá na frente e tal. Eu falei, então tá bom. Só que era um momento que eu já não tinha mais de onde tirar R$1, assim. Eu realmente já tinha gastado tudo que eu podia e que eu não podia. Só que ao mesmo tempo eu tava muito em paz, assim, com meu coração muito em paz, porque se Deus prometeu, ele ia cumprir tudo, sabe? E aí eu ia entrar de férias, eu tava nesse dia lá no concurso. E lá trabalhando, gravei um vídeo no Instagram, porque tava um tempo sem aparecer no Instagram. E uma amiga minha que mora em Portugal, ela falou, e aí, amiga, como é que tá a clínica? Como é que estão as coisas? Não sei o que. Eu falei, cara, tá tudo bem, graças a Deus. Agora é na fase final. Só que surgiu de eu comprar um ar-condicionado e eu nem sei como é que eu vou fazer isso, mas vai dar certo. Aí ela, amiga, mas quanto é o ar-condicionado e tal? Eu falei, é tanto. Aí ela, cara, Deus acabou de me usar e de me falar que eu preciso te dar esse dinheiro. Deus está mandando eu te dar esse dinheiro do ar-condicionado. Ela falou, amiga, eu não tenho sobrando, eu não tô esbanjando dinheiro, mas Deus tá mandando eu te dar esse valor. Caramba. E aí, assim, naquele momento, assim, eu fiquei uns 40 minutos, assim, chorando, porque realmente eu senti os cuidados de Deus, assim mesmo. E eu sabia que ele iria fazer de alguma forma, sabe? Eu não sabia como. E ele fez, e aí cada coisa que foi acontecendo, assim, foi Deus, assim, em todos os detalhes, porque não teria realmente como em 2 meses eu ter feito tudo que eu fiz sem ter me preparado antes, sabe? E até na hora de eu montar a minha clínica, eu falava assim, Deus, quando for o momento, eu preciso ter um direcionamento seu, porque a gente empreender, a gente abrir um negócio, né? Não é só você tá lá no seu espaço. Não, tem muita coisa por trás. E eu falava, será que eu vou conseguir? Será que realmente vai ser possível? E eu falei, Deus, quando for para ser, eu acho que o Senhor vai me direcionar. E aí, o momento que ele falou, realmente, é agora. A sala, que eu tinha visitado um monte de sala. Quando eu entrei naquela, eu falei, é aqui. Então, assim, tudo foi se encaixando, sabe? E tudo foi cuidado de Deus perfeitamente, porque não teria como ser diferente. Nossa, muito bom realmente esse teu relato, esse teu testemunho. Isso prova que quando a gente tem um bom coração, uma boa intenção, faz um trabalho, não precisa pisar em ninguém para conseguir conquistar. Sendo honesto, né? Exato. Sendo transparente, sendo... Exato. Deus está ali olhando, realmente usando outras pessoas para poder nos abençoar. E foi o que ela falou lá, amiga, você já fez tanto por mim que isso é muito pouco que eu posso fazer por você. Ela falou, Deus tá mandando eu te dar, mas assim, se eu pudesse, eu te daria muito mais. E assim, tudo que eu fiz por ela foi super de coração, não foi nada. Mas às vezes a pessoa recebe de uma outra forma, né? A gente faz sendo a gente, sendo de coração. E pra pessoa aquilo é muito importante, né? Assim como nesse momento foi muito importante pra mim, porque eu vi que realmente foi um cuidado, assim, absurdo. E eu acho que é isso, a gente confiar, porque... Se Deus promete alguma coisa pra gente, a gente vai cumprir. Ele não vai cumprir no básico, ele vai cumprir no extraordinário. Ele vai fazer muito maior. E quando a gente confia 100% naquilo ali, pode tudo parecer que vai dar errado, mas vai dar certo, sabe? Sim, sei. Até a questão da contadora foi um cuidado, assim, porque eu já tinha pesquisado vários, assim, já tinha falado com umas 6, pelo menos. E aí, do nada, a gente se conheceu. Do nada, não, né? Já era pra ser. Então, eu acho que tudo, assim, é pura cuidado, assim. Então eu fui escolhida entre 6. Nossa! Muito bom. E houve uma conexão entre a gente, uma identificação. A questão de... Assim, eu tinha me identificado muito com você e com outro que eu tava prestes a fechar. Pela questão de, assim, de saber explicar aquilo ali, porque eu tô começando no empreendimento. Então, muitas coisas eu não entendia, né?
E aí tiveram profissionais que elas sequer explicaram nada. Só falaram, é assim, ponto. Vocês dois não. Explicaram detalhadamente como é que era cada coisa. Me trouxeram segurança, né? E aí eu acho que o ponto de conexão maior foi essa questão de empoderar as mulheres nos seus negócios, né? Porque a cada dia mais realmente a gente está crescendo e alcançando o nosso espaço. E ter alguém que luta por isso junto com a gente, eu acho que é super importante, né? E é aquilo, você vai cuidar do meu negócio, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar... Tô adorando e assim, isso. eu acho que Deus faz tudo realmente da forma certa, como tem que ser. E assim, foi tão por acaso, eu tava conversando com a tia Regina e ela falou assim, nossa, eu tenho alguém muito especial para te indicar. Então, as coisas vão acontecendo exatamente como elas devem acontecer mesmo, né? Eu também acredito muito nisso. Eu acredito que a gente sempre... O que a gente faz, né, como a gente reage ao que acontece na vida, diz muito sobre a gente, não sobre as outras pessoas, né? Como as pessoas também... Eu não vou te tratar ruim, às vezes você pode estar num momento ruim e pode me tratar de uma forma um pouco não tão gentil, eu não vou te responder da mesma forma. Eu vou tentar trazer ali uma paz naquele momento ali, para não ficar na mesma altura e tentar ali dar uma amenizada na situação. Nós que trabalhamos com o público, né? Você também trabalha com o público. A gente tem que ter essa empatia com outra pessoa que está do outro lado. E transbordar o que a gente tem de melhor na gente. Porque com certeza Deus está ali olhando, está observando e vai reservar coisas muito boas para nós, né? A Inove também está com 15 anos no mercado, a minha empresa contábil. E a gente começou do zero. Exatamente do zero, eu... 2 amigas e um sonho. Um plano de trabalho do Sebrae que eu imprimi, escrevi, blá, blá, blá. Falei, não, vou montar a minha empresa. E teve o cuidado de Deus também nisso tudo. Sim. Porque sem ele, não cai um fio de cabelo se não é pela vontade dele. E tem esse cuidado. Tem uma história que eu conto, né, de estar numa fila. Eu sempre falo muito sobre isso para impulsionar também as mulheres, para mostrar, sim, você consegue, você é capaz. Você não pode desistir, mas você é capaz. Lá em 2009, quando eu iniciei minha trajetória, quando a gente legalizava a empresa, né, hoje você está fazendo lá o seu processo lá, tudo online. Antigamente, não. Assinava, ia no cartório reconhecer firma, autenticava documento, protocolava presencialmente na junta comercial, mandava DBE por correio para sair CNPJ, enfim, era uma burocracia terrível e se gastava dinheiro ali. E eu no início, né, eu lembro, isso foi no mês de maio ou junho de 2009, eu não tava um calor ali, eu tava no Meier, na Ilha do Governador, eu tava no Meier, que eu tinha um cliente no Meier, tava numa fila ali de cartório para autenticar uns documentos dele, de um processo de legalização de empresa que eu já estava uns 2, 3 meses para fazer. Porque eu estava no início. Então, eu estava aprendendo. E aí, o que acontecia? Eu errava muito. E eu estava chorando na fila do cartório, porque eu não tinha R$32 para autenticar os documentos do cliente. E eu estava ali, de frente para o cartório, sem o dinheiro. Um calor terrível, não tinha dinheiro para comprar um copo d'água. Tava com o dinheiro da passagem contada para ir para casa. E aí eu comecei a chorar, mas aí eu peguei meu telefone e falei com meu esposo, porque a gente nunca teve uma condição boa. Ele também contando moeda. Eu de um lado contando moeda, ele do outro lado contando moeda. Eu liguei para ele desesperado, falei, Luiz Cláudio, eu tô aqui, tô no meio, tô calor, não tenho dinheiro para comprar uma água, eu tinha que reconhecer os documentos do cliente, R$32 eu não tenho. E como é que eu vou falar com o cliente? Eu não posso pedir para o cliente porque é erro meu. Então, assim, eu sempre tive esse conhecimento, eu sempre assumi. É meu erro, ponto, acabou. Eu sempre assumi isso. Eu não posso pedir para o cliente esse dinheiro. Só que eu tô aqui, ia me agilizar se eu tivesse, não sei o quê. E tava chorando, soluçando. Eu tava tão triste ali naquele momento. Ele, não, olha, eu tenho aqui, eu vou transferir para você, né? Na época era TED. Transferir para você. Aí eu já
Engoli o choro. Ai, obrigado, te amo, te amo. Engoli o choro. Fui atrás de um banco para poder sacar, porque, né, hoje, né, essas facilidades que nós temos, né, não tinha há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás tudo era mato ainda. E aí, ele transferiu, fui atrás do banco, resolvi. Mas assim, é cuidado de Deus também, né? Porque o quanto já cresceu, né? O quanto já... Eu olho pra trás e falo assim, poxa, mas o que são R$32? Eu já chorei porque eu não tinha R$32. Todo começo é difícil, né? Todo começo é desafiador. A gente nunca acha que vai conseguir, né, superar tudo, porque realmente são muitos desafios, mas eu acho que é isso. Quando a gente confia e dá o nosso melhor, né? Não tem como dar errado, eu acho que... É isso, é não desistir, é perseverar até o fim e acreditar que vai dar certo. Realmente vai dar, se você der o seu melhor, se você encarar, tratar, no meu caso, né, os meus pacientes, eu fazer com a melhor honestidade possível, entregar o meu melhor a eles, não tem como dar errado, né? Porque Deus vai estar ali atuando naquilo. Agora, se você age de má fé, faz as coisas da forma errada, realmente não tem como te defender. Mas o mundo dá voltas, né? Dá muitas Mas agora voltas. você, seguindo tudo certinho, é você acreditar mesmo, crer que já deu certo e agir como se já fosse, né? Essa frase eu acho que me move muito também. Haja como se já fosse, porque já é mesmo, é só você acreditar. Haja como se já fosse, muito bom. Por mais que... Eu acredito muito que a oportunidade existe quando a gente está preparado, né? Tal da sorte. Né? Existe quando acontece ali a oportunidade, quando você está preparado. Tem que ser, realmente, né? Porque, de repente, se acontecesse num outro momento, você não saberia lidar como você lidar hoje, né? Exato. É tudo um processo, né, de amadurecimento. Você ainda vai passar por muita coisa. Sim. Você está no início dessa sua jornada empreendedora. Você ainda vai passar por muita coisa, ainda vai ver muita coisa. Imagina. Mas é sempre isso, sempre ter aquele olhar de que não, ser ético, fazer o seu melhor aí com seus pacientes, cuidar da gestão do seu negócio, porque é muito importante. Sim. E ter parceiros que possam te ajudar e te auxiliar para que você consiga realmente prosperar. Porque empreender é um enorme desafio em qualquer área que seja. O desafio é gigante. As pessoas olham ali, vão chegar e vão olhar o seu consultório e vão falar assim, caramba, ela teve sorte. Nossa, ela já montou, ela tá rica. As pessoas acham que eu sou rica, gente. Eu recebo. Tá? Eu recebo. Mas assim, é questão de posicionamento e questão realmente de você não deixar a peteca cair, você fazer o que precisa ser feito. E da melhor forma possível, sabe? Mas as pessoas não olham ali, só vê a ponta do iceberg. E, infelizmente, isso gera algumas energias ruins. Não sei se você acredita muito nisso, né? A gente acredita muito em Deus, mas sabe que existe também, às vezes, as pessoas que te olham ali e estão rindo para você de um jeito e por trás... Não sei como é que ela conseguiu fazer isso. Foi eu postar no Instagram que eu ia abrir a clínica. Eu passei uma semana assim, acontecendo tudo errado. Tudo errado. Eu falei, meu Deus, por quê? E aí... Assim, a ponto de eu fazer a unha e o motor da minha manicure queimar. Assim, coisas absurdas que não teriam... Não tem nem explicação para ter acontecido. E foi uma semana caótica que eu falei, meu Deus, preciso afastar isso. Tá repreendido. E aí, chamei o pastor para ir lá orar e abençoar, assim. Porque realmente, infelizmente, tem esse tipo de pessoa, né? A gente tem que... continuar sendo a gente, se blindar o tempo todo, né? Realmente, assim, eu acho que... Por que eu friso muito a questão de ser cristã, né? Porque eu acho que quando eu decidi realmente caminhar 100% com Deus, eu passei a ser uma outra pessoa. Uma pessoa muito melhor. Porque a gente ainda peca muito. Eu não sou perfeita. Nossa, eu erro muito, eu peco muito. Mas eu tento a cada dia ser um pouco melhor e ser... de forma que Deus vai olhar pra mim e falar, realmente eu me orgulho de você, minha filha. Pelo que você é. E até na forma de não só de ser, mas de você lidar com o próximo, da forma de você conduzir as coisas com o outro, né? O Espírito Santo tem me moldado tanto e me transformado tanto que realmente hoje eu vejo que não existe uma escolha melhor do que essa, assim, sabe? De caminhar 100% com Deus, porque eu vejo que se eu contar realmente a minha história desde o início, eu não teria nem me formado em dentista. Eu não teria nem sido uma cirurgiã dentista, porque a minha realidade não condizia com isso. Então, hoje eu estou abrindo uma empresa, nossa, é muito
incrível. É. E bom. foi sim, tudo foi realmente o cuidado de Deus. Porque não tem outra explicação. Ai, puxa. Que lindo. E olha, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse momento de sua vida. Obrigada. E vai ser de muito sucesso, eu tenho certeza absoluta. Amém. E conte com a gente aí tá juntas para impulsionarmos, para inspirarmos e motivarmos cada vez mais outras mulheres. Amém. Tá Obrigada. bom? Obrigada pela sua participação, Paloma. Obrigada. Quer deixar um recadinho final para quem vai assistir nosso podcast? O meu recado é para as pessoas se cuidarem, né? Se amarem como elas são, mas principalmente para elas quererem ter uma autoestima renovada, quererem melhorar o que elas já têm de melhor, mas sendo quem elas realmente são. Sem perder a autenticidade. Sem perder a essência delas, né? Apenas transformar e realçar o que elas têm de belo. Ai, que lindo. Obrigada. Beijo. Nossa, nem era para chorar, né?